E aí, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula com vocês e hoje nós vamos iniciar sobre o estudo da pecuária na NBAZ. A nossa aula hoje vai ser uma pecuária geral, tá bom? E na próxima aula vamos falar aí as características e peculiaridades da atividade da pecuária aqui no estado de Rondônia. Hoje é a nossa aula 10. E na aula 10 é uma aula introdutória para o estudo da pecuária. Na tela, meu diretor. Olha aí, ó. Aula 10. Hoje nós vamos falar sobre agropecuária. Uma introdução da pecuária, produção da agropecuária, quer dizer, não é pecuária, Jefferson, é uma introdução da agropecuária. E depois, como é que a agropecuária se encontra no Brasil? Uma visão geral. Aqui, ó, agropecuária. O que é agropecuária, professor? Compreende um conjunto de atividades econômicas onde estão inseridas técnicas, cultivo do solo, plantio e criações. Isso quando nós falamos de agropecuária. Por quê, professor? Porque agro são atividades agrícolas, de plantio. Então mexe com o solo. Pronto. Então aqui, pessoal, nós temos uma atividade que é realizada no solo. Pecuária está relacionada com criações, atividades relacionadas com criar animais, criações. Só que quem cria e quem cultiva, planta, para fazer também o processo de nutrição animal, nutrição de criações e nutrição de seres humanos. Então, a agropecuária é a união da atividade do cultivo do solo, atividade de plantar e atividade de criar. Cultivo do solo são todos os tratos culturais que nós realizamos no solo, como arar, gradear, tombar, fazer rotação, realizar adubação, fertilização, calagem, aragem. Isso tudo é cuidar do solo. Isso tudo é cultivo do solo. Revitalizar, realizar os processos de trocas gasosas. Agora, quando eu insiro uma cultivar, olericultura, silvicultura, que é plantar hortaliças, grãos, pomar, e desse pomar você tirar nutrição para os seres humanos e nutrição para animais, como é fazer formação de pasto e criação. Então, quando a gente faz essas três, ó, aqui é uma coisa, aqui é uma atividade, aqui é outra atividade, aqui é outra atividade, criar. Quando essas três estão juntas, significa agropecuária. Tal prática tem como objetivo de quê? Subsistência ou comercialização. Tá bom? A agropecuária é uma das áreas do setor primário, responsável pela produção de alimentos e pelo fornecimento de matéria-prima para a indústria, como celulose, couro, madeira e entre outros. Então, essa atividade do setor primário, a agropecuária, ela fornece o quê? Matéria-prima para todos os outros. Ó, falamos aqui que ela fornece para a indústria, mas não é só diretamente para a indústria, tá bom? Pode ser também diretamente para o consumidor, pode ser para o pequeno ou grande comércio, mas a indústria, quando a gente fala de indústria, quando vai fazer o processo de... Não é processamento. Todos processam. É porque é uma escala maior. Quando é uma escala grande, como é que a gente fala? Não, mas quando fala indústria, escalonar. Por exemplo, agricultura familiar, planta,
aí comercializa ali na frente da casa, né? Só que não mantém um fluxo. Por exemplo, o mercado tem que ser abastecido, então ele tem que ter um fluxo de produção. Quando eu falo indústria, não é fluxo, é escalonar, porque aí você não vai só para a sua região, você pega e manda para o mundo inteiro, que aí tem a comercialização local, comercialização entre os estados, que é interestadual, tem que ter um selo. Eu comercializar aqui, só eu, você traz suas coisinhas, você não precisa de uma autorização, um selo. Quando você vai mandar para outro estado, outro município, você já tem que ter um selo para você atravessar a BR e mandar... E quando você manda para outro estado, então você manda para outro país. Por isso que esse negócio, a indústria é isso. Entendeu? É igual a banana. Nos Estados Unidos, o pessoal eles não comem banana igual a gente, banana in natura. É tudo processado, escalonado. Vai em forma de bala, vai em forma de desidratado, escalonado. Ok. A agropecuária é uma atividade exercida principalmente por pequenos produtores que une técnicas agrícolas, cultivo de plantas e hortaliças, e pecuária, criações animais, suíno, ave. Mas, professor, pequenos produtores, agropecuária, isso é uma linha do tempo, tá, pessoal? Hoje em dia, falando de agropecuária, acho que é uma coisa, né? Mas tanto a agricultura familiar como a agricultura escalonada, ela é uma atividade que reúne quem? A agricultura e pecuária. É uma atividade antiga e bastante desenvolvida em todo o mundo, cujo natural a matéria é a base de estudo e a base que fomenta a agropecuária, que fomenta a agricultura e a pecuária. Quem é, professor? É o solo. Para você criar e para você plantar, a base é o solo, utilizado para o plantio de diversas culturas, cuja soja, café e algodão, além de servir como substrato para a pastagem de animais. Então, mesmo que você crie animais, você precisa do solo. Mesmo que você só faça produção de hortaliça, você precisa do solo. Para criar um animal, tu tem que ter o pasto. Para criar o animal, tu tem... Ah, professor, o senhor está falando da atividade primária familiar, porque quem é industrial faz a ração. Aí eu te pergunto, a ração vem da onde? A ração vem da soja, do milho, do grão. E o grão, para ter o grão, vem de quê? Do solo. Então, tanto a atividade da pecuária como a atividade da agricultura dependem do solo. Não tem para onde correr. E quem depende do solo depende da água. Então, se você vai comprar... O que isso está querendo dizer? Se você vai comprar um sítio, vai comprar um terreno para plantar atividade agrícola ou para criar, você tem que ter um conhecimento de manejo de solo e tem que ter recurso hídrico. Se não tiver recurso hídrico, é igual aqueles joguinhos, né? Tu vai montar uma cidade. Tu tem que ter um recurso natural. O recurso natural é o quê? É o espaço para cultivar e água. Senão você não mantém, você não constrói essa cidadezinha. Porque aí você constrói essa cidade com água e solo, planta, não só para comer, subsistência, mas para o produto você vender e ter recursos para construir. Entendeu? Senão fracassa. Cria para subsistência, para comer e tem que ter uma parcela para vender, para ganhar mais recursos e construir e aumentar a sua cidade. Então, solo e água são duas situações que a gente fala para a atividade da pecuária, da agricultura, entendeu? Não é? Vamos exercitar? Vamos! Já 11 minutos. A agropecuária compreende um conjunto de atividades econômicas onde estão inseridas técnicas de cultivo do solo e de plantio, além de criação de animais. Tal prática tem como objetivo a subsistência.
e a comercialização. Olha aí, pessoal, subsistência e a comercialização. O que significa? A agropecuária se divide em pecuária e agricultura. Só qual é o objetivo? Subsistência. Primeiro, eu tenho que ter o local, eu tenho que conhecer o solo, tenho que ter recurso hídrico para produzir algo vegetal e não, para eu comer, para eu poder sobreviver. E um pouco para eu comercializar. A comercialização vem o quê? A expansão. A comercialização vem o quê? O desenvolvimento. Mas a subsistência é o quê? Tenho que alimentar esse pessoal que vai plantar, que vai criar. Sempre a subsistência e a comercialização estão juntos numa atividade agropecuária. Acho que na vida, né? Podemos, portanto, afirmar que a agropecuária envolve a prática de quais áreas? Da agricultura e da pecuária, em relação à reciprocidade. Como assim, professor? Para mim, meu diretor, reciprocidade... Volta lá na tela, meu diretor. Agora, aqui. Pode. Isso, meu diretor. Ó, por que reciprocidade, professor? É igual aquele dilema. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? A gente sabe que foi o ovo. Então, qual é a reciprocidade aqui? Pecuária ou agricultura? Aquela frase já diz, né? Quem cria, planta. Então, para você criar, você tem que plantar. Então, quem vem primeiro é a agricultura. A agricultura, atividade agrícola, plantação, você transforma isso em ração. Plantação, você transforma em nutrição para a subsistência humana, para a subsistência das criações e a produtividade da criação. Aí você cria, você consegue recurso para ampliar uma atividade agrícola. Você cria e amplia a atividade agrícola. E a atividade agrícola, quando você tem recursos naturais, solo e hídrico, você consegue desenvolver, fazer o quê? A comercialização. Na tela, meu diretor. Produção agropecuária. Quando a gente fala de produção agropecuária, nós estamos falando da principal atividade econômica de um país, sendo responsável pelo abastecimento do comércio. Olha aí, ó. A agropecuária, produção vegetal. Pensa o que você quiser. Ah, pessoal, quando eu falo produção vegetal, não é só planta. Por exemplo, alface, cenoura, tomate, batata. Eu estou falando de madeira, eu estou falando de resina, eu estou falando de fármacos. Tudo isso vem do vegetal, tá bom? Então isso dá um comércio interno, né? E também comércio externo. Por quê, professor? Porque também na atividade agrícola, a gente fala de quê? De terra. Se a terra não tem característica agrícola, ela tem característica de quê? Minério. Preste atenção. Apesar da evolução tecnológica, muitas propriedades continuam utilizando métodos tradicionais de cultivo e de criação. Nesse sentido, a produção agropecuária está classificada em 3. Nós temos atividade extensiva, intensiva e semi-intensiva. Claro que entre essas 3, nós vamos ver que tem aí uma demanda de mão de obra. Sistema extensivo. A pecuária extensiva refere-se à criação de gado ovino, caprino, bovino, equino, suíno em áreas extensas. Quer dizer o quê, professor? Que o animal fica solto, extensivo, fica solto, ele vai pastar. Você tem menos mão de obra. Agora, intensivo, ele fica restrito no lugar. E aí você tem você tem que levar água para o animal. Você tem que levar a alimentação para o animal. Quando é extensivo, ele que vai atrás, ele que anda, vai pastando, vai bebendo no lugar. Aqui não, você tem que levar o sal para ele, você tem que levar a ração para ele, fica parado no lugar. Você tem que limpar o lugar, higienizar, ambientalizar aquele local. Então, tem uma demanda, ele fica num local restrito. Nas próximas aulas, nós vamos ver passo a passo uma estrutura.
Nós estamos conhecendo aqui os conceitos, né, de uma atividade agropecuária. E o SEMI, professor? Pouco ou nenhuma mecanização. Não há seleção de sementes, não há seleção também em relação a sementes, eu estou falando em vegetal, mas como é agropecuária, também tem o animal, não há seleção de raças. Então, o semi-intensivo se utiliza de trabalho no sentido de limitar a mão de obra familiar, tá bom? Vamos exercitar aqui? Apesar da evolução tecnológica, muitas propriedades continuam utilizando métodos tradicionais de cultivo e de criação de rebanho. Nesse sentido, a produção agropecuária está classificada em 3 tipos de sistema agropecuário. Identifique-os e apresente as vantagens do sistema de criação gado solto no pasto. Pessoal, então quais são os 3 sistemas? Nós temos aí, extensivo, semi-intensivo e intensivo. E vantagem, a criação de gado solto, também conhecido como pecuária extensiva, possui vantagens como redução de custos iniciais e utilização de pastagens naturais, o que pode diminuir os gastos com a alimentação. No entanto, esta prática pode levar a uma menor produtividade, dificultando o controle e monitoramento do rebanho. Isso aí a gente vai ver, pessoal, nas outras aulas, tá? Que é uma aula introdutória mais conceitual. E a agropecuária no Brasil, professor? Ela é responsável pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto. Toda a produção de um país é a soma de todos os bens e serviços, fins e produzidos por um país, estado ou cidades. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos no preço em que chegam ao consumidor. PIB não representa toda a riqueza de um país. Em 2021, o PIB do Brasil foi de 8,7 trilhões. Já o segundo trimestre de 2022 alcançou os 2,404,0 bilhões. Na realidade, é um indicador do fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um determinado período. E aí nós temos, em realizar a atividade da criação, meios tradicionais. Então, quais nós temos aí, professor? Nós temos, em relação à produção agropecuária no Brasil, na primeira exportação de açúcar, café, suco de laranja, grãos, carnes bovinas e frango e suíno. São os rankings da produção na agropecuária. Já produto maior em relação ao processo de produção, nós temos aí soja em grão, café, suco de laranja e açúcar. Sendo, portanto, segundo, terceiro lugar e quarto lugar a carne suína. A agropecuária no Brasil é um dos principais motores para o PIB nacional, em relação a considerar a atividade primária desenvolvida. Então, nós temos quais aqui, professor? No Brasil, em relação, nós temos o censo agropecuário, também total do Brasil são 330 milhões de hectares destinados à atividade agropecuária, sendo que grande parte é dividido entre pequenos, médios e grandes produtores. Vamos aí para uma atividade? O Brasil é hoje o 4º maior exportador mundial do produto agropecuário, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Europa. Estados Unidos, China e União Europeia. Ocupando o ranking no primeiro na exportação de vários produtos, sendo açúcar, café, suco de laranja, não é a laranja, não é a fruta, é o suco, soja em grão, carne bovina e frango. 4. Vários fatores são apontados no Brasil como sendo responsáveis pelo crescimento acelerado do produto da lavoura e da pecuária. Os principais deles são grande população com perspectiva de mercado interno, generosa oferta diária, processo de modernização, mecanização da produção rural. E entre a agropecuária nós temos aí grandes populações com perspectiva de mercado interno para os fatores, que auxiliam no processo de produção e criação de animais, uma vez que as temperaturas são altas durante o período do ano, que também auxilia no processo de criação.
Vamos aqui para o nosso último exercício? Porque a configuração climática foi determinante para consolidar a cultura tropical e criações de animais. Porque as temperaturas são altas durante todo o ano em grande parte do território, que facilita e favorece o processo de criação. Vamos aqui, pessoal, na aula 11/12 híbrido. É a aula que vocês vão fazer atividade. Para mim, meu diretor. Pessoal, aula 10, nós vimos o conceito da agropecuária. No conceito de agropecuária é a união da atividade da agricultura com a atividade da pecuária. Entre a união da atividade da agricultura e pecuária, envolve três situações. Conhecimentos edafoclimáticos, que é o solo, plantar nesse solo e criar nesse solo. Então são três situações: solo, plantar no solo e criar. Esse solo é o ambiente, é o território, é a propriedade que você tem. Claro que isso envolve recursos naturais. Entre os recursos naturais, o recurso hídrico é o principal. E nós vimos que entre a atividade da agropecuária, quando nós falamos, que está no setor, atende o setor primário, quando nós estamos falando de agricultura, não é só vegetal, né? Fruta, folha, madeira, resina e princípios ativos, princípios bioativos, como fármacos, tá bom? E as criações. Criações não é só carne, também é o subproduto. Exemplo, leite, processamento do leite. Osso, porque vamos supor, do boi, é só a carne, toda a alçada é transformada em ração. Então, tudo que envolve o animal, a sua produtividade, também vê relação à estrutura dos galpões que vão receber esses animais, que podem estar em três situações: intensiva, semi-intensiva e extensiva. Isso que nós vimos na aula 10. Agora, na aula 11/12, vocês vão fazer uma atividade, tá bom? Relacionada à aula 10. Na tela, meu diretor. Então aqui, ó, atividade, sistema de produção agropecuária. Tem o objetivo de compreender os diferentes sistemas de produção da agropecuária. Então, o que nós vamos fazer aqui, professor? Vamos escrever as anotações sobre os conceitos e os tipos de sistema de produção agropecuária. Então, pegar o caderno de campo, que nós já estamos falando ali, ou caderno de campo, ou diário de bordo, né? Diário de bordo, e colocar os conceitos e definições de agricultura familiar, agricultura empresarial, pecuária extensiva e intensiva e sistema integrado, agricultura e pecuária. Então, vai elaborar uma pesquisa destacando os conceitos, práticas e exemplos de cada sistema de produção relacionado no item 1. Então, você vai falar o que é agricultura familiar, dando exemplos. O que é agricultura empresarial, dando exemplos, ok? Esta leitura nós vamos colocar no diário de bordo e será utilizado durante as nossas imersões, que serão realizadas a partir da aula 13 para frente, tá bom, pessoal? Para mim, meu diretor. Boa atividade, até a próxima. Tchau.